texto talvez conhecido de muitos dessa semana. Quero repeti-lo aqui mais uma vez neste dia. Talvez alguns já estão com ele gravados, mas vamos lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Podem se assentar, irmãos. Nós temos alguns irmãos que estão participando de um período de consagração esta semana, e esse texto é o texto da semana. Graças a Deus. Eu tinha até escolhido um outro texto, mas esse texto mais uma vez falou comigo hoje. E eu quis novamente compartilhar aqui com a igreja. Hoje, graças a Deus, pude compartilhar com a minha família hoje de manhã. Nós temos vivido no nosso dia a dia dias de dores, dias de lutas, dias de sofrimentos. Dias aos quais nós muitas vezes esquecemos que nós temos um alívio, que nós temos um socorro. A gente acaba murmurando demais, muitas vezes até blasfemando. Porque as dores, o cansaço, é muito grande para muitos. E a vida, essa correria, até quando eu iniciei, eu disse aqui, graças a Deus por menos um dia, mais um dia que se finda. E muitas vezes nós vivemos um pessimismo tão grande que estamos contando os dias para serem terminados. Se nós tivermos a certeza da salvação, naquilo que nós esperamos, amém por isso. Mas se for só enfado, cansaço ou muitas vezes depressão, que em nome de Jesus isso seja revertido. E essa palavra vem concretizar isso, vem nos afirmar que alguém levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nosso sofrimento. E aí, muitas vezes, a gente olha para essa palavra e pergunta, então por que tudo isso ainda acontece? Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por quê? Alguns dias atrás, o pastor Adeildo, no domingo, esteve aqui e até falou dos porquês, Aí vem a palavra de Jesus Cristo para nós também. Na sua oração ao Pai, ele pediu: te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos neste mundo e estamos sujeitos a todas as dores, a fracassos, a tristezas. Estamos sujeitos a tudo isso. Mas numa certeza nós temos que ter. Que Jesus Cristo, ele um dia veio, tornou-se homem, passou por todos esses sofrimentos. E muito mais além daquilo que nós pensamos. Porque é muito fácil nós dizermos, eu imagino o sofrimento de Jesus. É muito fácil. Algumas pessoas questionam aquele hino, eu nunca saberei o preço que Jesus pagou lá na cruz, o preço que foi pago pelos meus pecados. Algumas pessoas questionam e dizem, nós sabemos o preço que foi pago um preço de sangue. Mas verdadeiramente eu nunca vou saber o preço que foi pago ali. Eu nunca vou saber, foi pago um preço de sangue. Preço esse que eu jamais vou ter ideia da dor, do sofrimento. Então esse preço foi pago um dia por mim, por você, pelos meus que aqui estão, por aqueles que virão. Mas isso não quer dizer que as dores, o cansaço do dia a dia não virá, as tentações. Isso não quer dizer que nós estamos livres de tudo isso. Por isso, o período de consagração desta semana, nós temos orado pelo nosso pastor, que tem enfrentado exatamente tudo isso que a gente tem visto.
E aí muitos questionam, puxa, mas é um homem de Deus, né, um servo do Senhor, teria que estar aqui. Por quê, por quê, por quê e por quê? Como ele mesmo já nos ensinou várias vezes, talvez esteja na hora de questionarmos para que tudo isso? Aonde eu posso aprender com tudo isso? Como eu posso aprender com tudo isso? Deus com certeza está vendo toda essa situação. E eu creio também que muitas vezes ele chora, juntamente com o pastor nesses momentos de dores, ou comigo nos momentos que já passei, ou com você. Eu creio que ele também chora. Muitos passam por aflições, e isso com certeza não agrada o coração de Deus. Mas de cada momento nós tiramos experiências e lições que Deus traz para a vida da gente. Até na semana passada eu estava vendo uma postagem do pastor mesmo no Facebook, e eu comentei até com uma outra amiga. Disse, como Deus é lindo, né? Ele postava lá, agradecendo a Deus pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Falei, Senhor, né, há 2 anos atrás, nós chorávamos aqui junto com o pastor, né? Uma tristeza que nos invadiu a alma, assim, de uma forma, naquele sábado que ele falou para a igreja, que ele ainda não tinha nem falado com a Milka. Algumas irmãs se ofereceram para ir até a casa dele, para dar a notícia para a Milka, e eu fui convidada junto. Sem exageros, irmãos, se a gente colocasse um balde embaixo ali da Milka, aquele balde encheria de tantas lágrimas que ela derramou naquele momento. Momento que ninguém tinha palavras para dizer nada, um silêncio tremendo se fez. E só o choro dela a gente ouvia ali, dentro da casa dela. Muitas lágrimas derramadas. Aí a semana passada, quando ele postou isso, na minha mente veio assim de uma vez, tudo isso, né? Eu falei, glória a Deus. Porque tudo passa, o choro passa. É verdade quando o salmista diz que pode durar uma noite. É que muitas vezes a gente espera que essa noite seja só 6 horas, 8 horas, conforme nós dormimos. A gente espera que seja isso. Mas o tempo de Deus para nós é mistério. Mas a verdade é que vai passar esse choro. E que vai se tornar em riso, vai se tornar em testemunho. Porque hoje é testemunho. É testemunho para a glória de Deus. Então, tudo vai passar em nome de Jesus. Tudo vai passar. Basta nós crermos, basta nós buscarmos realmente este Deus que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que pensamos ser impossível de suportar. Não é impossível, se Ele estiver conosco. Se Ele estiver conosco, mesmo nas dores, mesmo nas dificuldades, Ele é conosco. Quando Ele diz na oração do Pai Nosso, não os deixar cair em tentação, mas livrai-os do mal. As tentações viriam, sim, e vêm. Todos os dias nós somos tentados, sim. E aí a palavra de novo, quando chega o final do dia. Obrigado, Senhor, por não me deixar cair em tentação. Dia após dia, dia após dia. Todos os dias nós, adultos, mais idosos, jovens, são atacados de forma assim terríveis. Também me questionava esses dias o porquê desses jovens aqui nas quartas-feiras. Já vai para 2 anos que eles estão aqui, para a honra e glória do Senhor, neste ministério de louvor. Comecei a questionar sim, porque eu me perguntava para o Senhor, o que eles estão aprendendo lá? O que eles estão fazendo lá, se não só indo apresentar um louvor? E eu tenho entendido que eles estão aprendendo e muito. No início, eu mesma, como mãe e até como direção, fui chamada muita atenção de que não ficavam quietos.
Cantavam, sentavam lá e conversavam, e conversavam, e conversavam. E hoje, para a glória do Senhor, a gente já pode vê-los atentos. Estão crescendo no lugar certo. Estão aprendendo a palavra, estão aprendendo a orar. Estão aprendendo a orar, estão aprendendo a ouvir. E eu creio que em nome de Jesus daqui sairão muitos frutos da vida deles. Estão no lugar certo e não estão provando também que não estão cantando, né? Não estão aqui louvando para multidões. Estão mostrando que melhor importa agradar ao Senhor. Amém? E a vida deles tem que ser coberta cada dia mais pelas nossas orações. Não é porque são os meus filhos, e eu digo são os meus filhos, porque às vezes vão tudo lá para casa, vira filho tudo da gente, graças a Deus, mas é porque eles são tentados terrivelmente. Terrivelmente. Ao entrar por essas portas, ao sair por essas portas, muito, muito mais do que nós. E nós precisamos lembrar para eles. Jesus Cristo veio um dia, viveu neste mundo, foi tentado, mas não pecou, mas morreu por nós que somos pecadores, que fomos tentados, caímos em tentações, mas Ele morreu por nós e levou sobre nós todos os nossos pecados e nos dá direito de sermos restaurados. Lembrarmos para eles do sofrimento de Jesus Cristo, que nunca vamos imaginar qual foi. A gente vê lá o pastor sofrendo por uma dor, por um osso que foi quebrado, que foi, como ele disse aqui, foi triturado. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum osso do meu corpo quebrado. Presenciei o meu filho que cortou um dedo um dia e sofreu, chorou dias e semanas que não podia tocar naquele dedo. O sofrimento de Jesus não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Mas Ele sofreu tudo isso por amor a mim, por amor a você. Esse que é o importante. Então nós precisamos, sim, questionar, sim, porque nós somos humanos e Deus nos fez diferentes uns dos outros, graças a Deus. Então você pensa de um jeito, eu penso de um outro. Mas vamos questionar sem blasfemar e vamos perguntar para o Senhor, o que eu vou tirar de lição de tudo isso? O que eu tenho aprendido? Se eu não aprendi nada ainda, está na hora de aprender. Está na hora de aprender. Alguma lição muito grande Deus tem para esta igreja. Eu não esqueço da palavra do pastor aqui, quando nós estávamos por completar 40 anos como igreja. E ele repetiu uma série de mensagens aqui, que eu era a cara da igreja. Você é a cara da igreja. Que cara está essa igreja hoje? Que cara tem essa igreja hoje? Como está o meu rosto para representar esta igreja? Que a gente possa refletir sobre isso. Tudo que estamos passando é aprendizado. Outro dia ainda comentávamos que verdadeiramente isso é algo que nós precisamos relembrar e aprender e repetirmos aqui. Uma das coisas que mais faz falta do pastor, muitas vezes, na direção, é o seu momento de oração. Não é verdade? Uma oração não é uma oração vã, uma oração que é algo direcionado e que, como ele muitas vezes disse aqui, não vamos limitar o tempo de oração. Não vamos limitar esse tempo de oração. E muitas vezes é isso que nós ouvimos, aprendemos, mas não repetimos. Está na hora de colocarmos em prática tantos ensinamentos que nos foi passado. Está na hora de relembrarmos tudo isso. E entendermos o para que esse tempo. Existe na palavra um tempo de silêncio de Deus para os homens. Um tempo de silêncio. Vamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo na presença do Senhor.
mas tendo a certeza de que Ele tem sido presente nesta igreja. E nós, graças a Deus, temos visto isso. Não temos sido desamparados. Não somos ovelhas sem pastor. Amém? O Senhor, que é o nosso pastor, tem estado conosco. E graças a Ele, que tem preparado homens que estão aqui, que estão à frente desse ministério, para estar nos guiando sempre. Então, nós precisamos ter essa firme certeza de que o Senhor, que é o nosso pastor, jamais vai nos desamparar. Em tudo nós estamos aprendendo. E tudo isso vai passar, em nome de Jesus. E todos juntos cantaremos o hino da vitória, vamos festejar, o choro vai tornar-se em riso. Em todo aspecto. Não só na vida do pastor, mas na vida de cada um de nós, porque cada um de nós temos sofrido as nossas aflições, dia após dia. Dia após dia. E em nome de Jesus nós vamos testemunhar. Nós precisamos trazer mais testemunhos a este lugar. Porque aqui é a casa em que nós devemos glorificar ao Senhor pelos grandes feitos dele. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Vamos dobrar os nossos joelhos, trazer à nossa memória aquilo que nós precisamos agradecer, sim, como eu disse aqui, lembrarmos do tempo do choro e olharmos agora para o tempo de riso, que é maravilhoso, maravilhoso o tempo de riso que nós vemos agora, daquilo que um dia nós choramos. Olharmos para o tempo de choro de hoje e crermos verdadeiramente que existe alguém que levou sobre ele todas essas dores, todas essas enfermidades, todos os pecados, levou sobre ele. E está prontinho para nos fazer sorrir novamente. Basta clamarmos e crermos. Vamos todos de joelhos orar ao Senhor.